Você pode trazer seus dízimos, suas ofertas. Fica de pé mais um pouquinho só. Desde sexta-feira, quando o Senhor deu a palavra e falou sobre o que a gente ia falar hoje, nós estamos debaixo de ataque. Isso não é difícil explicar isso de palavras que são mais importantes que outras, mas existe algo desse tipo. Assim como quando você vai educar seu filho, tem princípios que você vai ensinar sobre ele que são mais importantes, mais fundamentais do que outros. E sempre que Deus vai tocar em algumas áreas dessa, isso vai gerar mais problema na carne, isso vai gerar mais levante de Satanás. Porque são áreas que definem algumas coisas da vida, principalmente quando diz respeito à libertação. Só que na carne é impossível você receber isso. Até porque se você pudesse compreender isso na carne, resolver isso na carne, você já teria resolvido esses problemas na tua vida há muito tempo. Em 30 anos de vida, 40, você já teria arrumado. Não é possível arrumar isso na carne, é só no espírito. Só que o espírito só é tocado se você subjuga a tua carne ao teu espírito. Se a tua carne governa o teu espírito, ou se ela está mais forte que o teu espírito, você não vai conseguir vencê-la, porque ela é forte. Então quando a Bíblia fala, quando penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte, é nesse sentido. Quando você consegue racionalmente perceber a tua força, quer dizer que a força é carnal. E aí você está fraco, você pode achar que está forte, mas você está fraco. Jesus conseguiu enfrentar Satanás cara a cara justamente no período de maior fraqueza da vida dele, 40 dias sem comer. Ou seja, ele precisou ficar muito fraco na carne para conseguir estar forte o suficiente no espírito para enfrentar aquele nível de confronto espiritual. Seria o caso de, num dia como o de hoje, estar todo mundo em jejum. E não é o caso, mas que você fale com Deus agora. Que você tente calar tua carne e tua alma agora para poder receber no espírito o que o Senhor tem para te falar. Abaixa a tua cabeça e fala com o Senhor. Venha desfrutar.
Espírito governe sobre esse lugar, Senhor. Que o Teu Espírito cale toda voz contrária, Espírito Santo. Toda tentativa de Satanás, Pai, de distração, Pai. De quebra, Senhor, da comunhão com o Senhor, Pai. De tirar o foco, Pai, da Tua palavra, Senhor. Toda tentativa de Satanás, Senhor, de distorcer a palavra, Senhor, seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Demônios não têm autoridade para estar nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos agora toda enfermidade, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se assentar, querido. Na sexta-feira, Deus começou a falar comigo sobre doença, enfermidade. E aí eu fui para casa e com isso batendo na minha cabeça, e eu fui ler um texto. E li alguns textos na Bíblia a respeito de doença e de enfermidade. E uma das dificuldades de entender isso, gente, é que a Bíblia, ela tem... Primeiro que ela foi escrita em 3 idiomas diferentes. Aliás, ela foi pronunciada em 3 idiomas diferentes, foi escrita em 2. E quando você vai tentar entender o que Jesus quis dizer em algumas situações, em que a palavra que está ali tem significado para se discernir, você pode cair no erro de tentar ser muito racional, e isso é um problema. O que eu queria falar com vocês hoje é sobre doenças e enfermidades. Não são a mesma coisa. E a Bíblia fala que a gente perece por falta de entendimento. Eu vou tentar, eu não gosto de ler muito para pregar, de ler muito texto, de seguir um roteiro. Mas eu precisei de alguma forma escrever isso para tentar mostrar para vocês na Bíblia algumas coisas. E sem roubar o Espírito de poder falar o que Ele quer falar. Tem um texto que eu queria que você deixasse aberto. E a gente vai ler vários textos, mas o primeiro texto que eu queria ler com vocês, Isaías 53, versículo 4. Verso 4. Verdadeiramente, foi Ele quem tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, ou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Em algumas versões, ela está escrito assim: foi Ele quem tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. De alguém está escrito isso? Não. Glória a Deus pela tua Bíblia. Em algumas versões você vai achar no lugar de dores, doenças, e está errado. A tradução dessa palavra, Macobe, é dor, sofrimento, tristeza. Não é doenças. Mas existem versões onde ali está escrito doença. E é muito importante separar isso. Para a gente entender, em primeiro lugar, o que é doença. Jesus não levou as suas doenças sobre Ele. Tanto é que você fica doente, mesmo sendo convertido. A Bíblia fala de uma passagem em Paulo, que Paulo diz: eu sei que se vocês pudessem, vocês me dariam os seus olhos. Porque ele estava com uma enfermidade nos olhos. Ele estava com uma doença. E a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, essa separação não é para a gente se tornar religioso, de quando alguém fala, vamos lá orar pelo enfermo, você fala, não, irmão, não é enfermo, é doente. Isso é só uma expressão. Mas é importante entender um e outro. Nós ficamos doentes. E pode ser que você, servo de Deus, morra de uma doença. Isso não quer dizer que Deus não te ama, ou que você não tem fé suficiente, ou qualquer coisa. Doença é uma manifestação da fragilidade da carne depois da queda. Uma fragilidade que continua até hoje. Então Paulo diz, embora o homem exterior se corrompa, embora eu fique velho, meu corpo pare de funcionar, o homem interior, ele se renova a cada dia. O
que ele está dizendo é que a partir da queda e depois da morte de Cristo, o que eu tenho é um homem interior que vai crescendo, crescendo e ficando forte, e que vai ter uma vida eterna para desfrutar de um novo corpo. Deus olhou para ele e falou: esse aí caiu lá atrás e ele vai se corromper. Isso são doenças. Isso não são as enfermidades. O que Jesus levou na cruz foi enfermidade. E a gente vai entender o que são enfermidades. E por que alguns carregam enfermidades mesmo depois de Jesus levá-las. Como é que se cura doenças? Tiago, capítulo 5, versículo 14. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler. A mensagem está gravada depois, se você quiser, porque tem muito texto. Se você quiser ouvir depois para acompanhar melhor. Tiago 5,14. Como se cura a doença, como se resolvem doenças. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo o nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o restabelecerá. Como que se cura a doença, então? Através de toque. Cura é um dom dado ao corpo da igreja, ao corpo de Cristo. Ele liberou como um dom, justamente para que dentro do próprio corpo, o corpo possa se tocar e sarar e curar fragilidades do corpo dos outros. Assim como fragilidade da alma, você resolve com aconselhamento, com conselho, com toque, com cuidado. Isso é resolvido no corpo. Então, quando ele vai falar de doenças, ele fala: procure o presbitério, ou seja, que seja liberada a fé que existe no meio de vocês, para que a doença seja sarada. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Verso 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desacamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre deixou. Levantou-se e o serviu. A sogra de Pedro estava doente. Jesus não libera uma palavra. Ele toca ela. Porque aquilo era uma doença. Doenças são resolvidas, e você pode usar remédio para isso, mas eu estou dizendo com relação ao corpo, elas são resolvidas não com ordens espirituais, com libertação. Elas são resolvidas com fé, com toque, com unção, mas é no corpo, é na comunhão que doenças são resolvidas ou não são resolvidas, porque elas fazem parte de um corpo caído. Assim como a vida toda você vai lutar contra a sua carne, contra tentações, contra fraquezas da carne. Paulo fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, Paulo está dizendo, essa carne que só me arrasta para baixo, em todos os sentidos. É uma luta contra ela. Mas doença é algo simples. Não simples no sentido do quanto ela te afeta, mas simples no sentido espiritual da coisa. O Senhor liberou dom sobre a igreja para tocar. O Senhor, pela fé, você pode alcançar a sua cura. Mas ela é algo no nível da carne que você pode trazer o Espírito para trocar. E não é o caso das enfermidades. A Bíblia fala que o Senhor se fez maldito em nosso lugar na cruz. E por isso Ele levou todo esse peso. Enfermidade é maldição. É outra coisa. Que gera doenças espirituais, doenças na alma, psicológicas, depressão, uma série de coisas, mas é uma maldição. Então a gente precisa entender o que é maldição. Porque você mistifica, a gente mistifica a maldição. Tem uma maldição sobre mim, põe a mão na minha cabeça, ora, vamos fazer quebra de maldição. E faz um monte de campanha, um monte de voto para quebra de maldição.
Então hoje vamos tentar entender o que é maldição, para depois entender o que são enfermidades. A palavra enfermidade na Bíblia, e eu vou abrir outro parênteses aqui para quem gosta de ler a Bíblia também. Se na tua Bíblia tiver escrito, está errado. Pouquíssimas vezes a palavra enfermidade é citada no Novo Testamento. E eu fiz uma pesquisa para achar todas as vezes em que ela era encontrada. E eu fui olhar a tradução dela no grego, em todas as vezes que ela achava, para tentar encontrar onde é que a Bíblia usava essa expressão. Se por acaso na tua Bíblia tem uma passagem que Paulo está mandando uma carta para Timóteo, e ele fala, não tome só água, tome um pouco de vinho. E tem uma versão que diz assim, por causa das suas enfermidades. Não é enfermidade a palavra ali. A palavra no grego ali significa uma doença que gerava, era uma expressão usada para um tipo de doença que gerava muitas complicações e inabilitava ele, deixava ele como se paralisasse ele por um tempo. Não é enfermidade. Timóteo não era enfermo no sentido da palavra. Tirando essa no português, essa vez que aparece, a palavra enfermidades ela aparece 7 ou 8 vezes só no Novo Testamento. Todas as vezes tem a ver com Jesus tocando enfermos, liberando palavra sobre enfermos, não tocando. E uma vez em Atos, quando a Bíblia fala, eles levavam o lenço de Paulo, e quando o lenço chegava, as enfermidades saíam e os demônios iam embora das pessoas. E eu não quero que você se pegue, querido, para você achar uma vez na Bíblia e falar, mas aqui parece que Jesus pôs a mão na pessoa. Então eu merecia o que você está falando, porque nessa vez aqui ele encostou na pessoa. De novo, não tem a ver com se ele encostou ou não, mas com um princípio por trás disso. De que doenças são saradas pelo contato no corpo. São liberadas pela comunhão e pelo toque. Enfermidades não. Enfermidades não são resolvidas na carne. E o problema de você não discernir as duas coisas é você passar a vida toda orando por um doente dentro da igreja e ele não cura. E não só não cura, mas ele vive inabilitado naquilo. Você fala, meu Deus, mas não para. Isso é uma enfermidade, isso não é uma doença. E é por isso que você está tentando curar no toque e você não vai conseguir tirar. E você vai passar a vida inteira tentando tocar e não vai sair. Você já conheceu gente na igreja que tem um problema que é psicológico? Eu não estou falando de alguém que é doente, mas que toda semana o problema dele é aquele. Mas meu problema é com não sei quem. E com uma situação na família, com uma situação com o filho, e ele não para, ele não sai, ele vive aquilo. Isso é uma enfermidade que aprisiona, é uma cadeia, é uma maldição que aprisiona, e ele não sai daquilo. Aquilo não permite que ele flua em qualquer outra área. A enfermidade é isso. É uma cadeia. A palavra bênção e maldição na Bíblia, elas são opostas. Quando a gente fez o estudo aqui, para quem não lembra, a palavra bênção significa barak. A palavra barak no hebraico, ela tem 2 significados. Para o que a gente entende como bênção, e a palavra bênção por si só, ela já tem um significado na tua cabeça, mas é a mesma palavra para joelhos. Porque bênção para Deus não tem a ver com você ganhar alguma coisa. Bênção é destino, propósito. Então quando Deus faz Adão, ele faz todo o jardim, mas ele não chama jardim de bênção. Ele não chama nada do que ele deu para Adão de bênção. Aí Deus fala assim, e os abençoou e disse, e aí ele libera a bênção sobre Adão. Ide, multiplicai-vos, enchei a terra, governai e dominai sobre as coisas. Então qual era a bênção de Adão? O propósito que ele recebeu. A função. A sua bênção não é o que você ganha, é o que você foi feito para fazer. É como se fosse a sua vocação, o seu destino. Quando Jacó está morrendo no leito de morte, ele chama os filhos todos para abençoá-los. Não é? E o que ele faz com cada um? Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Ele fala, não, você vai ser assim, assim, assim.
Você não, você fez isso de errado, então vai ser assim, assim, assim. Ele começa a dar os destinos. Isso era a bênção. Por isso os filhos, quando iam sair de casa antigamente, falavam: sua bênção, pai, ou seja, me encaminhe. E ele dava uma bênção, que Deus te abençoe, ou seja, que você saia daqui agora debaixo do cuidado de Deus. É uma palavra. E isso é bênção. Um destino estabelecido por Deus. O que é maldição? É o inverso disso. A palavra maldição é kalal. Ela significa desprezo, vergonha. Isso era um filho sem pai. A vergonha de uma família era quando eles não podiam ter filhos. Em todas as situações na Bíblia onde o casal não podia ter filho, aquilo era o motivo de vergonha deles. Uma mulher que não podia gerar para o marido, porque ela era desprezada em função de não gerar filhos. Isso era maldição. É o contrário da bênção. É não ter um propósito. Quando o cão é amaldiçoado por Noé, Noé, em outras palavras, diz assim para ele: você vai ser escravo do propósito de outros. Ele fala: você vai ser maldito. Você vai ser escravo. Servo de servos, ou seja, escravo. Você não vai construir um propósito, você vai trabalhar para o propósito dos outros. Foi só isso que ele falou. Maldito seja cão. Maldição é andar escravo e não trabalhar pelo teu propósito. O que Jesus quebrou na cruz foi isso. Ímpios que não tinham direito a cumprir propósito em Deus. A gente não tinha acesso sequer a Deus para poder se tornar filhos e como filhos cumprirem um propósito de herança. Jesus quebrou as maldições. E nos deu o direito de sermos aceitos e adotados por Ele. E como filhos, sermos abençoados. Receber um propósito. Isso é um direito. Ah, mas Jesus quebrou na cruz. Não tem mais esse negócio de maldição. Isso é heresia. Está escrito lá que Ele levou. Sim, Ele levou os pecados também. Mas o mundo não vive em pecado. Ele também não morreu para a salvação chegar? Todo mundo vai ser salvo? A maldição também. Ele morreu em função daquilo. Não quer dizer que todos acessam aquilo. Porque o direito foi dado para aqueles que matam a velha natureza e nascem de novo. E os outros continuam em trevas. Toda manifestação de doença que você vê no Novo Testamento, e mesmo no Velho Testamento, ela tem um simbolismo por trás daquilo. E a Bíblia fala muito de alguns tipos de doenças. Ela fala muito de leprosos, de cegos, de coxos, de lunáticos e de mulheres que não podiam gerar. Mas tinham outras doenças? Lógico que tinha. Tinha gente gripada, pneumonia, tinha tudo isso lá. Mas por que a Bíblia, quando vai falar e Jesus vai apresentar pessoas que Ele curou, Ele sempre mostra, porque cada uma delas simbolizava uma manifestação. Teu corpo só tem vida e só manifesta o espírito que tem dentro dele. Adão só passou a ser alma vivente depois que o espírito foi colocado dentro dele. Toda manifestação de vida dentro de você, ou de morte, ou de falência, ou de fragilidade, é reflexo de um espírito que habita dentro, gente. Isso é um princípio lá do Éden. Adão já estava pronto, mas só começou a se manifestar depois que o espírito veio sobre ele. O exército de Ezequiel profetiza e ele se organiza todo, mas ele ainda está parado até que um espírito habite e ele possa manifestar. Então todas aquelas manifestações de cegueira, de pessoas aleijadas, paralíticas, os coxos, todas elas eram simbolismo de uma manifestação espiritual que aquele povo vivia. Cada uma delas tem um simbolismo espiritual. E Jesus sempre chamando isso de enfermidades, maldições que aquele povo arrastava. Jesus falando de dar vista aos cegos, abrir os olhos de cegos,
E quando ele se apresenta em João, ele se apresenta como a luz. Ou seja, alguém que dá a condição de você enxergar. Coxos, homens que não podiam andar sozinho, precisavam de ajuda. Isso era o povo de Israel, escravo de sacerdotes para poder chegar a Deus. Um povo que não gerava mais filhos. As mulheres com problema no ventre. E todas as enfermidades com um significado. Lepra, pecado. E era uma manifestação na carne a lepra. Pecado sendo manifesto. Mas tudo isso fruto de maldição. Todas elas, porque são enfermidades. Jesus nisso, querido, ele se apresenta como remidor. O que é remidor? Alguém que vem para pagar o preço pelo erro que alguém cometeu antes e dá destino a quem perdeu o destino. E a história mais perfeita para você encaixar Jesus nisso é a história de Ruth, com Boaz. O marido dela morre, a sogra não tem mais filhos, e o destino estava morto ali. Não ia ter continuidade, porque não tinha mais quem gerasse filhos. E aí Boaz vem e está disposto a compartilhar, a abrir mão da herança dele e do que era para ser da descendência dele, para entregar para uma mulher que nem era do povo dele, uma moabita, e gerar um filho nela, e compartilhar a herança com um filho que poderia ser chamado de bastardo. Isso é o que Jesus fez com a gente, com os gentios. Pegou um povo que não fazia parte e morreu por esse povo e compartilhou a herança dele com esse povo. Só que qual é o povo que tem acesso a essa herança? O povo que se submete. Aquela mulher se deita nos pés de Boaz como sinal de submissão, de se dobrar a ele, e com isso ela recebe a herança que Boaz tinha para liberar. A igreja que recebe remissão é a igreja que se deita aos pés de Jesus. Mas mesmo antes de se deitar aos pés de Jesus, você vê Ruth tendo o que comer. Porque pela misericórdia de Boaz, ele deixava que ela fosse ali todo dia e pegasse comida para comer. E Boaz era tão bom que ele falava assim ainda: deixa cair mais do que o necessário. Existia uma lei de Israel que dizia assim: quando você for pegar as espigas, o que cair no chão não pode pegar. Porque imagina os colhedores naquela época, não era máquina, eles iam pegando e enfiando num saco. E quando eles passavam a mão no molho, caíam coisas no chão. Então tinha uma lei em Israel que dizia: o que cair no chão você deixa, porque é disso que as viúvas vão viver. Elas vão vir e pegar do que cai no chão. E aquelas que não se casaram com Jesus, mas vão na terra de Jesus, elas estão vivendo disso. Pessoas que ainda vivem debaixo de maldição, não vão gerar porque não tem um marido, mas ele libera alimento. Nunca viu justo mendigar o pão. E está lá o pão para você pegar todo dia. Mas você ainda vive debaixo de maldição, você não gera nada. O propósito que foi estabelecido sobre a tua vida e que Deus já profetizou e liberou palavras, você não vê filhos nascendo disso. Mas o pão não te falta. E isso é 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu estou no mesmo lugar. Não muda, não vira chave, eu não estou percebendo o crescimento, porque eu ainda estou andando debaixo de maldição. E essa palavra é pesada, e por isso que nessa hora eu falo: não é comigo isso não. Maldição é uma palavra muito pesada. Ela tem o mesmo peso que a palavra bênção. E é melhor eu conseguir perceber que sou maldito para quebrar com isso, do que me iludir que consegui me libertar de todas elas. Porque ela estava lá enchendo. Ela chegava em casa, a sogra dela até se assustou, falou: mas quanta comida? Onde você estava colhendo? Fala: na terra de Boaz. Ela falou: eu conheço Boaz. Boaz era parente nosso. E às vezes é isso, a comida vai chegando na tua casa e as coisas vão dando certo, e aí você fala: Deus está me abençoando, porque eu estou enchendo. Mas porque a bênção na tua vida está vinculada com o que Deus te dá, com o quão cuidado Ele tem com a tua casa. E na verdade, bênção não está vinculada ao cuidado que Ele tem com a tua casa. O cuidado que Ele tem com a tua casa é fruto de fidelidade. É fruto de amor, de misericórdia.
manifestação de bênção está ligada a entrar e cumprir propósitos, a filhos sendo gerados. Por isso que a palavra era joelho. Em Gênesis 33, se eu não me engano, Raquel fala assim, traga Bila. Ela não podia ter filho. Então ela fala, traz a minha serva Bila, para que ela tenha filhos nos meus joelhos. E quando a serva tinha filho, ela pegava para a descendência dela. Ou seja, para que o que sai dela venha para mim, seja a minha bênção. Os joelhos. E por que joelhos? Que a criança sai do ventre da mãe e passa pelos joelhos. E já era amparada ali. Ali era definido a descendência da criança. Então está falando, está saindo dali, mas coloca sobre os meus joelhos. Que responda pela minha descendência. Que ao chamarem de filho dela, na verdade chamem do meu. Por isso, a palavra bênção tem a ver com isso. É melhor eu reconhecer e eu conseguir perceber maldições que não foram quebradas. E sem misticismo, de que vai fazer um corredor e quebra de maldição. Não tem nada a ver com isso. Maldição não se quebra com isso. O homem se tornou maldito por um motivo simples. Qual foi o motivo da maldição do homem? Desobediência. Só isso. Um homem que era bendito, que tinha todo um destino escrito em Deus, sem fazer nada por isso, se torna maldito por desobediência. Desonra e desobediência trazem maldição. Cão se torna maldito por desonra. Na misericórdia do Senhor, ele entende que pais que amaldiçoam os filhos em função de desonra não adquiriram ainda o lugar de Cristo. Mas ainda assim a palavra do Pai cabe. Cristo libera sobre os filhos, mesmo debaixo de desonra. Mas não libera debaixo de desobediência. E é impossível você andar em um sem andar no outro. Os dois andam juntos. A obediência vem antes. Mas é impossível me submeter a alguém de coração limpo e não honrá-lo. É impossível obedecer a Deus, não pensando numa barganha com Ele, mas por entender a obediência de verdade e não honrá-lo. As duas coisas estão juntas. Falta de honra, na verdade, denuncia a falta de obediência. É um sintoma disso. Mas maldições, elas são quebradas com obediência, não com campanhas. Eu preciso voltar lá no princípio, entender qual foi a causa. E entendendo a causa, eu vou entender onde é que eu tenho que voltar então e arrumar. Toda maldição é fruto disso. Abre tua Bíblia em Mateus 8. A gente já está lá, né? A gente leu. Não, mas a gente leu antes. Aquele mesmo texto que a gente leu da sogra de Pedro. Vamos ler de novo aquele pedacinho antes. Versículo 14. E Jesus, entrando em casa, na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre deixou. Levantou-se e o serviu. Ou seja, a mulher estava doente, foi tocada por Jesus e a doença foi embora. E ela volta a servir. Versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Com o quê? Com sua palavra. Ele cura uma doente tocando. Eles trazem endemoniados e enfermos. E todas as vezes na Bíblia, ou na maior parte delas, em que você vê Jesus curando o enfermo, e a Bíblia falando de enfermos e enfermidades, você vai ver demônios saindo junto, na mesma turma, naquele mesmo meio. Isso quando não é da própria pessoa. Outro texto, Mateus 17. Versículo 15.
Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito. E a palavra lunático aqui, ela significa doenças mentais. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe os seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu à geração incrédula e perversa: até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Tragam aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Entenda aqui, aos olhos do pai, o pai não fala assim: eu trouxe meu filho que é endemoniado. Aos olhos do pai, da família, de quem convivia, aquele menino tinha um problema mental. A palavra enfermidade, ela, no original dela, ela tem a ver com uma doença incurável, uma doença persistente e constante. Então, quando eles olhavam e viam uma doença que era persistente, que não parava, ou que era passada de pai para filho, algo que estava ali traçado e não saía, e periodicamente vinha para fora, eles usavam a palavra para enfermidade. Eles não chamavam aquilo do que nós falamos doença. Eles tinham uma outra palavra só para se referir a ela. Era o caso desse menino. E Jesus libera uma palavra e era um demônio habitando naquele menino. Desde quando, Jesus pergunta? Desde a infância. Aquilo veio pelo pai, porque enquanto é criança, você é a porta de passagem de demônios sobre a vida de uma criança, porque a autoridade sobre a sua vida. Por isso do cuidado de quando teu filho começa a tomar ceia. Porque quando você expõe ele a esse nível de conhecimento, ele também começa a ser responsável. É como se o diabo falasse: ele já está nesse nível, então o nível de enfrentamento já pode ser um pouquinho maior. Isso não é para você atrasar o seu filho, mas é para você ter zelo com relação a isso. Por isso, em algumas vezes, quando eles iam curar, eles perguntam: desde quando acontece isso? Ou seja, está nele ou está no pai? E nesse caso estava no pai. E a gente vai lá na frente ver mais um pouquinho disso. Deuteronômio 28:15. Eu vou ler, querido, tá? Porque tem muita coisa ainda e a gente não vai. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor seu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. E quando ele continua esse texto de Deuteronômio 28:15, é uma lista de enfermidades, de doenças, de enfermidades. E ele está chamando essas doenças que ele lista embaixo de maldições. E quando é que isso vai vir sobre esse povo? Quando vocês desobedecerem às ordens que eu estou dando. Então ele está falando, todas essas doenças que vão se abater sobre vocês aqui embaixo, e Deuteronômio 28:15 em diante, muita coisa vai vir se vocês andarem em desobediência, não andarem debaixo do estatuto que eu estou estabelecendo. Deuteronômio 28:1, que é onde começa esse texto, ele diz assim, o contrário: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti. Ou seja, obediência vai me colocar em destino. Desobediência me arranca do destino. Bênção e maldição. E a lista de bênçãos é: bendito será no campo, bendito será na terra, sua casa vai ser cuidada. Está tudo guardado debaixo de um propósito. E a maldição é o inverso. Toda maldição e enfermidade que existe sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, ela vem de atos de desobediência praticados lá atrás. E que ainda que você diga que tem aceitado Jesus e frequenta a igreja, não foram remidos. Não foram totalmente colocados aos pés de Jesus. No sentido de obediência a todos os mandamentos que foram trazidos. E a dificuldade disso, gente, é porque primeiro, e por isso que voltando lá em paternidade, se não tiver paternidade, você está lascado. Porque eles te dão um livro desse tamanho na igreja e falam: está aqui os mandamentos, cumpre. Fala: eu não consigo.
Eu não dou conta. Como é que eu acerto todos? Como é que eu identifico todos na minha vida? E qual vem primeiro, qual vem depois? É por isso que Deus não deu um desse para Adão. Quando ele fez Adão e falou, você é filho a partir de agora, e ele não disse isso em palavras. Ele não deu um livro para Adão. Ele falou, vou mandar. E à medida que for necessário, eu libero sobre a tua vida o conhecimento que você precisa. Conforme você for crescendo, você vai aprendendo. Quando Adão resolve ter conhecimento sozinho, ele fala, então agora você é responsável. Agora você não pode mais viver aqui. Porque você decidiu andar sozinho. Adão comeu um desse. Adão comeu uma Bíblia naquela árvore. Porque aqui também tem conhecimento do mal. Aqui te explica o que é mal. A Bíblia te conta tudo que é mal e tudo que é bom. Adão comeu e quis lidar com isso daqui, com uma Bíblia. E Deus falou, tá bom. Então olha para ela. E quando ele tira o povo do Egito, ele quer trazer o povo para se relacionar. E o povo de novo, não, me dá outro livro. Fala pra gente o que a gente tem que fazer e a gente faz. E Deus fala, tá bom, eu vou falar tudo o que vocês têm que fazer. E dá uma lista de mais de 600 leis na mão de Moisés. E fala, se vocês cumprirem tudo, vocês vão andar em destino. Porque filho se caracteriza por obediência. Então, se vocês são meus filhos, vocês vão ter direito à bênção que sai de mim. E o que ele libera sobre eles, em Deuteronômio 28, é detalhadamente as mesmas bênçãos que ele liberou sobre Adão. De forma detalhada. Vai estar tudo certo, seu campo vai produzir, sua terra vai ser frutífera, sua casa, enfermidades não vão alcançar. O que Adão tinha. E como é que se acessa isso? Se deres ouvidos em cumprirem todos os mandamentos. Então quando Deus libera a paternidade, na verdade o que ele está falando, eu vou arrancar a obrigação de você traduzir esse livro inteiro e saber como aplicá-lo, porque isso vai começar a te tornar um hipócrita. Porque você vai correr tanto atrás de praticá-lo, que você vai começar a olhar aqueles que não praticam, que não se sacrificam como você, e pronto, a hipocrisia já entrou. E os fariseus eram gerados disso, de quem lê mais, quem sabe mais, e quem conhece mais é mais filho. E não foi isso que Deus disse. Disse que quem obedece mais é filho. E não quem conhece mais. Na verdade, o problema de Adão foi querer conhecer mais. O que Adão tinha que dizer é, eu não quero conhecer muito, porque se eu conheço muito, eu sou muito responsável. Eu quero é obedecer. E por enquanto, a única coisa que meu pai me disse é não toque naquela árvore. Eu não preciso saber de mais nada. Ele não sabia nem que ficar sem roupa era errado. A quebra de maldição, a quebra de enfermidades, e elas são geracionais porque elas são frutos de iniquidade. Mas a quebra disso, o princípio disso é obediência. A quê? A todo mandamento. Êxodo 15, 26, eu vou ler o texto. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus está dizendo, não vai ter enfermidade sobre a tua vida, se você obedecer. Ele fala, eu coloquei enfermidades sobre o Egito. Mas se você desobedecer, elas vão vir sobre você também. Ou seja, você pode ter saído do mundo, eu saí do Egito e agora estou andando com Deus, e estou carregado de enfermidade sobre a minha vida, porque eu ainda ando em desobediência. E como Ruth, comendo das migalhas que caem no chão, comendo do que é caído, do que a lei me garante. Mas fadado a chegar no final da minha vida e não ter gerado nada. Por quê? Desobediência. Iniquidade sustenta a enfermidade. Na semana passada nós falamos sobre iniquidade. E uma coisa é a continuação da outra. O que é iniquidade? Pecados que se tornaram práticas comuns
e que já não são mais frutos de acusação pelo Espírito. Coisas que você faz mais preocupado se vão quebrar regras da igreja, por exemplo, do que a Deus, porque você nem vê mal no que você está fazendo. Você faz de forma espontânea. E quando alguém dá uma ordem para você não fazer, ou quando a igreja funciona de um jeito diferente, você se submete porque, falaram, né? Então vamos lá. Mas a primeira coisa que você vai fazer o dia que, se você for líder um dia desse lugar, é quebrar aquilo e mudar. Porque isso na tua vida é iniquidade, você não percebe, não te acusa. E esse é o problema, porque ela nunca vai ser nem fruto de arrependimento. E sabe por que a iniquidade se instala? Porque você não se submeteu a nenhum marido. Você não se rendeu a nenhum marido na tua vida. Você pede o livro de leis. Tem uma lei nova. Me dá uma lei nova. Qual é a nova? A nova é essa. Tá bom, eu vou cumprir, mas isso não é submissão. É como você trabalhar num lugar e seu chefe é ímpio e ele faz coisa errada. Você obedece a ele? Sim. Isso não é submissão. Você não se deita aos pés dele, não se rende ao comportamento dele. Você obedece porque tem um salário por aquilo. E você pode estar fazendo isso dentro da igreja. Quando ela se submete a Boaz, o que ela está dizendo? Eu entrego a minha descendência a você. Eu me dobro, eu me abro para você vir sobre mim, depositar a tua semente em mim, e ainda pegar o filho para você, dar destino para ele. Isso é o que a igreja tem que se fazer com Cristo. Se dobrar, porque senão o que você está fazendo com Jesus, e você não vai admitir isso em voz alta nunca, comigo nunca, mas o que você está fazendo é trabalhando em troca de um salário, ainda que você goste dele. Mas não é rendição, porque eu não consigo obedecer todos os mandamentos. Eu obedeço àqueles que eu julgo que são corretos. E aqueles que não fazem muito sentido para mim, eu tenho que, ou eu desvio deles, ou eu tenho que ficar procurando explicações para encaixá-los, para eu poder justificar para mim mesmo. Isso é iniquidade. E isso é um grande problema. Porque ela é pecado. A iniquidade gera pecados. Ela não é uma constância de pecado, mas ela é uma certeza de que eu vou pecar várias vezes ao longo de um bom tempo. Porque todas as vezes em que aquela área for manifesta, o pecado vai vir para fora. Porque você não foi curado naquilo. Então imagina um corpo que está enfermo. Meu braço ainda não está totalmente recuperado. Imagina que se isso nunca se recuperasse, seria uma iniquidade no meu corpo. Algo que está ali. Eu aprendi a lidar com aquilo. Eu sei até a força que eu posso fazer nesse braço. Mas no dia que eu preciso esticar um pouco mais o braço, ou que alguém encosta um pouco mais forte aqui, puf, a dor vem para fora. Manifesta-se a dor. O pecado é gerado. Isso é iniquidade. Áreas que não foram remidas. Da onde vem a iniquidade? Da onde vem uma certeza de que isso não é pecado? Uma falta de entendimento? Isso vem da minha criação. Então já começou no meu pai e na minha mãe. E já pode ter começado na minha avó. E isso gera áreas de desobediência que atraem enfermidades. Imagina a enfermidade como uma nuvem que acompanha e paira sobre a minha vida e consequentemente gera manifestações no corpo que são doenças. Existem pecados que não são fruto de iniquidade. Davi pecou. Foi lá, pegou uma mulher que não era dele, matou o rapaz. Davi era isso, um homicida de homens justos, um adúltero inveterado. Não, isso não era iniquidade dele. Ele sabia que era errado. Isso era um pecado. Um iníquo nessa área, ele vai gerar adultérios periodicamente. Essa é a diferença. De alguém que cai em alguma coisa e de alguém que tem uma nuvem sobre ele que constantemente gera um filho, que é o pecado.
Um homem que foi criado por um pai que adulterou muito e que ensinou o filho que isso é ser homem. O que esse filho vai fazer? A mesma coisa. Você fala, mas isso é lógico, ele aprendeu com o pai. Sim, o nome disso é hereditariedade. E se o que acontece no natural é fruto do espiritual, como o Hebreu diz, então isso é fruto de um espírito de influência que estava no pai e que o pai transfere para o filho. E que é manifesto e que nós conseguimos perceber através de atitudes. Pais que se comportam de maneira errada, filhos que se comportam de maneira errada em algumas áreas e conseguem identificar a mesma coisa que acontecia no pai. Falei, epa, maldição hereditária. Não é o demônio cheio de capa e que tem que fazer as quebras de maldição, não. É só isso, maldição hereditária. Uma desobediência que vinha lá de trás, influenciada por um espírito, que vem sobre o filho. E que se não vier um remidor sobre aquilo, e quebrar e falar, parou em mim, isso não vai acabar. Não é Deus que vem e quebra a maldição, eu é quem falo. Parou, eu me ponho debaixo de Cristo. E como é que eu me ponho debaixo de Cristo? Me dobrando a Ele. E antes era obedecendo todo o mandamento que estava do lado de fora. E agora obedecendo todo o mandamento que está do lado de dentro. A diferença é que do lado de dentro de você existem mandamentos que se misturam com a tua natureza. E eu não consigo separar um do outro. Onde é que separa? Aí aqui tem um negócio chamado espada, que separa a alma de espírito. E eu consigo discernir. E enquanto eu sou menino, Deus traz paz sobre a minha vida. Homens que vão enfiar o dedo onde não enfiaram antes. E fala, isso aqui tem que ser arrancado. Mas essa libertação vem como? Obediência, rendição. E não seguindo o manual. Porque seguindo o manual eu vou falar assim, Daniel, não pise na grama, Daniel. E o Daniel não vai pisar quando eu estou vendo. Quando eu deixo de ver, Daniel pisa. Daniel não quer ser remido. Ele quer a recompensa de me obedecer. Então ele faz quando eu estou vendo. Por isso que a lei era se alguém for pego em adultério, não é se alguém adulterar. Porque tinha a ver com um julgamento de pessoas. E não com o entendimento de que essa lei tem que habitar dentro de mim. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos injustos, antes seu prazer está na lei do Senhor. Nela ele medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele tem prazer na obediência. Por isso Davi olha e fala, Deus fala, achei Davi. Segundo o meu coração, Davi não se move porque está sendo visto. Davi não obedecia Saul, sabendo que Saul era o que era, porque Saul estava vendo. Ele tinha prazer em obedecer. Por isso que o espírito contrário é o espírito do Senhor. O primeiro deles e o mais forte deles é o espírito da rebeldia. Satanás é rebelde na sua essência. O questionamento, mas por quê? Por isso que Deus deixa um homem assumir o trono e virar rei, e depois arranca esse homem. Por algo que você pode olhar e falar, mas teve gente que fez tanto mais pecado que ele. Ele só desobedeceu. Ele só porfiou. E Deus fala, não. Ele é a essência, ele é a cabeça. Se da cabeça flui desobediência, ele já não se move debaixo do meu coração. Ele se move debaixo do que ele julga. Então Deus fala para ele, não faz. Ele olha e vê o povo debandando, ele faz. E depois explica para Deus, eu fiz por causa de tal coisa. Por isso que cada vez que eu vou corrigir alguém, ele começa, então, mas, já fala, não, para, não me fala não, nem me fala. A desobediência não tem a ver com mas. Ela tem a ver, então vai todo mundo embora. Então deixa aí. E quando Deus vier e falar, você perdeu o exército todo, eles foram embora porque eles queriam que eu fizesse sacrifício. E por que você não fez? Você falou para eu não fazer. Ele fala, servo bom e fiel. Porque o teu prazer está mais em mim obedecer do que em vencer a batalha. Isso é remissão, submissão. Por isso que Jesus não te convida para andar e ser adotado e ficar pertinho dele. Ele te convida a morrer e nascer de novo. Porque senão você vai querer levar para a família dele as práticas da tua família. Senão você quer levar ele a tua sabedoria de como fazer as coisas. E com isso, maldições te acompanham e são manifestas ao longo da tua vida.
Submissão é sim, Senhor. Isso é submissão. Isso é rendição. Boaz estava chapado quando Ruth deitou no pé dele. Ela se deita. Isso gera numa mulher maldita uma descendência que é a descendência de Jesus. Cristo nasce através de pessoas obedientes, que renunciam à descendência antiga. Raabe, prostituta, de um povo que estava condenado a morrer. Mas quando ela se rende e se dobra à nova descendência, em obediência, ela entra para a descendência de Jesus. Jesus não nasce em você, porque você vem aqui e resolve pegar os seus talentos ou o que você sabe fazer para servir ao ministério. Jesus nasce em você porque você olha e fala assim: a minha descendência é maldita, e vai parar em mim, e vai começar de novo. Eu vou te contar uma história. Minha avó se casou com um homem, lá atrás, o primeiro marido da minha avó, chamado José, e ele era alcoólatra. E ele teve as 3 filhas, minha mãe e as outras 2. E aí minha avó se casou com um outro José, alcoólatra. E por causa dele, minha avó colocou as 3 filhas no orfanato, porque ele queria aproveitar a vida com ela. E esse homem tentou abusar da minha mãe, que é o meu avô, que faleceu e que eu amava meu avô. E aí minha mãe se casou com o José, que era filho de um outro José. Esse outro José, meu outro avô, alcoólatra, morreu no álcool. E meu pai começou a manifestar a mesma coisa. E foi quando ele pediu para Deus: me leva, porque eu não consigo. E aí minha mãe, com um José, filho de outro José, e do outro lado, outros 2 José, e todos no álcool. O que você acha que tinha para mim? Não é Deus, sou eu falando: parou, aqui acaba. Mas acaba com eu não querendo e não valorizando o que José me deu. Não, mas o conhecimento que eu aprendi de José, e graças a Deus que eu aprendi muito pouco, porque seria muito mais difícil para mim largar essa descendência. E talvez por isso Deus tenha me deixado sem nenhum deles como referência, porque ia ser muito mais difícil de quebrar com os Josés alcoólatras, todos. E não é coincidência os nomes e o problema, de famílias diferentes, todos com álcool. A remissão não vai acontecer porque a Bel vai vir para cá e ficar orando para o meu marido que é alcoólatra tirar da rua. Quantas vezes você já viu isso na igreja? Mulheres orando pelo marido alcoólatra. E sabe o que acontece? Normalmente, esse cara bebe, aí no fim da vida ele vem para a igreja, porque Deus é misericordioso e salva a alma desse homem. Mas os filhos já estão malditos debaixo da mesma coisa, porque ninguém parou e falou: acabou em mim. E como que acaba? Olhando para trás e falando: não presta o que veio de trás. Como destino não presta. Como destino são 4. Mesmo meu avô, que se tornou testemunho de Jeová, e aí pelo menos parou de beber, sabe que ele morreu? De câncer, por causa do que ele praticou 20 anos antes. Vosso pecado vos há de achar. E lá na frente, ele teve que remir a vida dele. Ele se converteu 4 dias antes de morrer. Mas a remissão veio por matar e se entregar por um erro cometido lá atrás. Agora o orgulho, que é um negocinho que Satanás põe dentro da gente e faz com que a gente valorize aquilo que tem de errado dentro de nós sem perceber que é errado. E quando alguém tenta apontar um dedo, não, isso dá aquela rosnada, porque faz parte de você e alguém está apontando o dedo em você. Eu falo: não estou apontando o dedo em você, eu estou apontando o dedo em uma coisa dentro de você que você não consegue enxergar, mas vem lá de trás. Não adianta, querido. Cura de enfermidade é inclusive dar vista aos cegos. É apontar o dedo e falar para você: você não conseguiu perceber isso aqui na tua vida. E eu como Cristo, eu como ungido, eu como homem que Deus coloca, e quando eu digo eu, estou dizendo você, com as pessoas que Deus colocar, estou vindo aqui para te trazer luz. Não foi só Jesus que deu vista aos cegos.
Paulo restituía a vista aos cegos também. O lenço de Paulo restituía a vista aos cegos. Fazer com que você consiga enxergar coisas na tua descendência que você não conseguia ver. Coisas óbvias para quem não cresceu debaixo da tua descendência. É quando você vai para um lugar de cultura diferente e você chega lá, é óbvio para você. Você chega na África, é óbvio para você algumas coisas que eles praticam. Você fala, como é que você faz isso, cara? E ele, como assim? Como é que você faz isso? E ele não consegue perceber. E se ele for orgulhoso, ele ainda vai tentar defender a cultura dele. Mas por que para você é tão fácil identificar aquilo? Porque a tua descendência não te deixou aquilo como legado. E o orgulho dele faz com que ele defenda aquela atitude dele. Então vários dos conflitos que eu tive lá, com o Manuel e com outros pastores, foi nesse sentido. Quando ele tentava defender a cultura dele. E para mim era, mas isso está errado. E está na palavra que é errado. Mas ele justifica aquilo de forma muito natural dentro dele, baseado na cultura que ele recebeu. Uma cultura desobediente. E nesse caso a palavra escrita não é um problema, porque ela não fica gritando atrás de você. Ela não vai bater na tua porta para te falar o que está errado. Ela está ali, quietinha. E isso não traz remissão. A lei sustenta, ela não traz remissão. Então Deuteronômio é, se você obedecer, vai dar tudo certinho. E se você não obedecer, você vai morrer. E vai pagar todo o preço da maldição. Se você obedecer, você entra num caminho em que as coisas vão bem. Se você desobedecer, você entra num caminho de maldição. Isso é o que ela faz. A remissão só ocorre quando essa lei entra dentro de alguém. O verbo se faz carne. Aí ela começa a ocorrer. Porque alguém se torna luz sobre a vida dos outros e fala, se dobre a uma nova natureza. Que está em mim, mas não é minha. É a de Cristo. A natureza de Boaz, o que garantia a Boaz a descendência de Cristo, não era a descendência de Boaz, era a descendência de Judá. Vem antes dele, mas ele carrega nele e transfere para o seguinte. Mas para quem ele transfere? Para quem se dobra. Então Paulo está falando, me imite que eu sou imitador de Cristo. E quando ele vai dar algo, ele fala, o que eu recebi do Senhor é o que eu vos entreguei. Eu passo o que eu recebi. Mas isso acontece comigo porque eu estou disposto a me dobrar quando a luz bate nos meus olhos. E Paulo, que vivia em cegueira, quando o sol bate diante dele, ele cai no chão e ele se dobra diante da luz que é jogada diante dele. E se tinha alguém que tinha poder e autoridade para confrontar e falar, não é bem assim, era ele. Com todo o conhecimento histórico e descendência que ele tinha. E ainda assim ele rende aquilo, a luz que é jogada diante dele. Ele se entrega para ser guiado por um outro coitado. É Barnabé, né, Caio? Que vai, pega a mão dele e conduz ele. E durante 3 dias ele fica cego. O mesmo período de Jesus sepultado. O período dele nascer de novo. E nesse período ele é alimentado por pessoas que ele nem sabe quem é. E confia no que estão colocando na boca dele, porque ele está cego. Esse processo de nascer de novo só acontece se você permitir ser alimentado e ser tocado por quem você nem conhece. Porque aos seus olhos pode não ter condição ou competência de tocar em algumas áreas. Mas se Paulo fica, não, eu estou ouvindo eles falar, mas eu não quero comer isso não. Eu entendi que eu não quero comer essa parte. Ele morre de fome. Remissão começa com submissão. Não existe remissão sem submissão. Você não escolhe qual semente o homem vai lançar dentro de você como igreja. Você se deita e aceite que ele lance. Toda iniquidade sustenta a enfermidade. Abre sua Bíblia, Isaías 33. Toda iniquidade sustenta a enfermidade.
versículo 24. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Deus está revelando um princípio. Ele está falando de uma terra, da terra que Deus ia colocar o povo. E Ele está falando, essa terra é figura da vinda de Cristo. Lê depois todo o capítulo 33. Ele está dizendo assim: quem habitar nesse lugar não vai ter mais enfermidade sobre ele. Doença nós temos, mesmo habitando em Cristo. Enfermidade não vai ter. Por que que não tem enfermidade? Porque vai ter a absolvição da iniquidade. Ou seja, o que é que sustenta enfermidade então? Iniquidade. Você se entregou a Jesus, mas enfermidades ainda persistem sobre tua vida e sendo manifestas de algumas formas, porque a iniquidade ainda habita. A remissão não ocorreu. Você está morando na casa desse homem. Você pode até estar mantendo relações com ele quando ele quer, mas a rendição não aconteceu. A submissão ao Cristo não aconteceu. A entrega incondicional não aconteceu. Então enfermidades ainda me perseguem, porque é o preço disso. Enfermidades se caracterizam por repetição, constância. Estou gripado. Eu fico gripado hoje, fico daqui a não sei quanto tempo. Aí no outro dia eu tenho uma dor de cabeça. Isso é uma doença. Isso pode ser eu não cuidando do corpo ou qualquer coisa assim. Enfermidades não são assim. Elas se caracterizam em todos os níveis: psicológico, emocional, no corpo, fragilidades do corpo. Elas são caracterizadas por repetição, assim como a iniquidade. É uma repetição de um mesmo erro, que acontece de forma espontânea e que para mim faz parte natural de quem eu sou. A enfermidade também. Ela me segue e eu acho que simplesmente eu sou mais frágil em uma área do meu corpo. Natural. E você vai no médico, o médico não tem mais o que falar, ele fala: você pode ter uma tendência, né? É isso que o médico vai falar, porque ele vai falar o que pra você? Não cura. Aquilo só de tempos em tempos aquilo manifesta. O nome disso é enfermidade. De tempos em tempos eu tenho crises de depressão. Eu tinha isso. Durante a infância, minha adolescência, até os 20 e poucos anos, eu tinha crises sozinho, que pouca gente sabia. Eu não sei se é depressão, de angústia, em que eu me angustiava. Eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu queria morrer. Ficava triste, não via sentido na minha vida, chorava. E tinha picos, pequenos períodos em que isso ia voltando. Isso se repetia. E você tenta buscar justificativas naturais. Porque eu não consegui algumas coisas, ou porque o emprego não deu certo. Você vai tentar explicar no natural. O nome disso era uma enfermidade, que no meu caso era emocional. Mas ela persistia. E de tempos em tempos ela gerava isso na minha vida. Na sua vida isso pode se manifestar em outras coisas. Fraquezas, doenças e qualquer coisa que você já assimilou e confessa e profetiza com a tua boca de que eu sou assim. Ela já passou a fazer parte da tua vida e da tua personalidade. Eu sou isso. É o que você profetiza. Da mesma forma que você não consegue perceber que a iniquidade que está em você não era para fazer parte de você. É algo que tem que ser arrancado de quem você é. Mas você não enxerga isso. Isso se assimila à sua personalidade e você justifica aquilo como parte da sua personalidade. A enfermidade é a mesma coisa. Você assimila ela como parte do teu corpo e vive com aquilo. E caminha com aquilo como se aquilo fosse natural. Isso é uma característica de enfermidade. Constância e frequência. Outra característica de enfermidade: na alma, no espírito, no corpo. Você consegue perceber a mesma coisa vindo dos pais, dos avós, e se repetindo e se manifestando aqui embaixo. Por isso que hoje se tornou tão fácil e tão natural para mim perceber algumas coisas. De começar a conversar com uma pessoa, de repente ver a esposa e fala: já entendi, já vi.
Porque não se cria nada no mundo espiritual. Está tudo lá. Salomão diz, não tem nada de novo debaixo do sol. Então quando você percebe que um homem está um casal e a mulher começa a falar, e ela que manda, e ela corre para lá, você começa a olhar e fala, já percebi. E ele, aí de repente você pode olhar e falar, sua mãe também era assim, né? E ele falou, nossa, como você sabe? Deus falou, não, Deus não precisa me falar. Eu estou percebendo que para você ter procurado e gostado de uma mulher assim, é porque isso vem da sua mãe, porque você foi criado por ela. E você se atraiu a uma mulher parecida, e você se tornou um homem parecido com teu pai, ou com a falta de um pai. E por isso você se assimilou, está tudo explicado. Iniquidades geracionais sendo passadas. E seu filho está fadado a ser a mesma coisa que você. Porque não houve remissão. Você veio para a igreja, mas não se entregou ao remidor. Então você come das espigas que caem no chão, mas não gera o fruto de Cristo em você. Isso é sintoma de enfermidade. Vem lá de trás. E até hoje eu continuo vivendo e confessando e praticando em função do que aconteceu lá atrás. E o pior é quando você consegue saber disso, mas não rompe com isso. Sabe por que não rompe, gente? Porque a gente vem para a igreja com a expectativa de que Deus vai fazer todas as coisas. E por isso que campanha é uma maravilha, porque ela te promete que Deus vai fazer. E eu tenho que te dizer, Ele não vai, é você que vai. Não é Deus quem vai fazer, é você. Esse é o grande problema do povo que vai para o Egito. Ele abandona, vai para o deserto, ele abandona o Egito, vai se encontrar com Deus e está ali. Mas a gente está aqui, mas tem uma terra esperando a gente ali. A gente está aqui, mas tem uma terra esperando a gente ali. Tá, e Deus está só olhando lá do alto. De repente Moisés manda os espias. Sabe o que eles falam? Ah não, mas vai dar muito trabalho, eu não dou conta disso. Porque eu estou esperando uma promessa de que Deus vai me dar. Ele vai arrumar. Eu tenho que te falar, ele não vai arrumar nada. Se seu pai era um vagabundo e não gostava de trabalhar e gerou um filho vagabundo, se você não pegar em Cristo o modelo de que mesmo ele trabalhava e tinha emprego, você não vai dar em nada, meu filho. Jesus vai me arrumar meu casamento. Você, minha filha, que não obedeça a teu marido, que você vai ver se Deus vai arrumar alguma coisa. Vai arrumar é nada. Porque o que Ele te deu foi a possibilidade de gerar filhos com a cara dele, de gerar atitudes que são dele. Mas isso é por você morrer, e não por Ele vir dar vida ao que você é. Ele quer matar quem você é, Ele não quer dar vida a quem você é. Vai dar muito trabalho. E quanto mais você construiu, mais trabalho vai dar, mais riqueza. Quanto mais riqueza você tem, mais você vai ter que dar aos pobres. Mais difícil vai ser. Por isso que ensina a criança no caminho que deve andar. Ela não tem nada para renunciar. E tudo que ela tem de torto nela é porque você gerou nela. Porque ela nasceu com espíritos de influência, doido para sondar ela e para manifestar nela. Mas o que manifesta é porque passou por você. Ah, minha filha está envolvida com pornografia. Meu Deus do céu, com 2 anos. Quem é que deixou ele mexer no computador? Quem é? Foi Deus? Foi você. E aí os mesmos espíritos lá de trás, maldições que te perseguiram e tentaram tocar na tua vida e pela misericórdia não tocaram, estão babando em cima do teu filho. Mas você não sabe falar não. Porque dá trabalho falar não. Eu não falo não, eu falo shoo! Eu só faço isso. E acaba qualquer coisa com as minhas filhas. Mas não tem não tem, juro pra vocês, não tem. Com Clara e com Helena, não. Acabou. Às vezes é só com o olho e acabou. Elas podem até ir para o inferno e se arrebentar, mas vai ser pela minha consciência. Conscientemente eu estou mandando elas para um lugar. Não vai ser pela minha omissão. Não vai ser por ser mole, fraco e depois colocar a culpa em Deus e pedir para Deus tocar, que Ele não vai fazer. Ele já fez muito em mandar Jesus, sem você merecer, para morrer e te falar, agora se submeta e faça a tua parte. Você não faz e vai falar que Deus vai fazer. Mas não vai mesmo. Remissão é submissão, não é vir para a igreja. E se você veio, meu filho, esperando uma coisa diferente disso, eu tenho de informar que não vai dar em nada. Você não vai conquistar nada. E sabe qual é o problema do remidor?
ele não vê tudo. Na verdade, ele morre tendo prazer em ter deixado uma descendência santa e não em ter desfrutado. O problema é que a maioria das pessoas vai para a igreja para desfrutar. E pode ser que esteja na igreja há muitos anos e está atrás de Jesus para desfrutar. E por isso não consegue confrontar. Por isso você não quebra com o que está lá atrás, porque você está correndo atrás de desfrutar e aproveitar. E você morre no deserto. Não entra. E o que acontece no deserto? Cai pão do céu. Deus tira a água da rocha. Não passa fome. Vê manifestação de milagre, vê manifestação de poder, vê tudo isso. Vai chegar no fim da vida e vai bater e falar: ó, andei com Moisés, viu? Homem de Deus. Tá, mas o que você gerou? Nada, você vai morrer antes de entrar. Porque os teus pais não te circuncidaram. E esse foi o problema daquele povo. Teus pais não te circuncidaram. Eles não te colocaram na descendência de Abraão. E você cresceu manifestando os mesmos costumes e comportamentos dos egípcios. Então quando Deus fala: ó, se vocês não me obedecerem, eu vou trazer sobre vocês as mesmas enfermidades dos egípcios. Porque vocês não se colocaram debaixo da nova descendência, embora estejam andando atrás de Moisés. Mas essas enfermidades vão te alcançar. Porque a descendência pela qual vocês respondem é dos egípcios. Seus pais não fizeram trabalho lá atrás. E para entrar nessa terra, Josué vai ter que circuncidar todo mundo. Porque essa terra não é sua. Você não tem direito à terra prometida. Sabe essas promessas que Deus te fez um dia? Depois que você se converteu? Isso era um traste. Você ainda mentia, roubava, enganava os outros, usava droga, bebia, se prostituía. E mesmo assim, no meio daquilo tudo, você ouviu uma promessa de Deus, não foi? E Deus dizendo coisas a teu respeito, às vezes até de ministério. Não é para o traste que você era que ele estava dizendo. Era para o Filho de Deus potencial que estava dentro de você. A promessa era para ele. A promessa não era para o povo que estava no Egito. A promessa era para os filhos de Abraão. Então eles chegam lá e Deus olha e não vê filhos de Abraão neles, porque eles não tinham sido circuncidados. E a aliança com Abraão era: quem for circuncidado é teu filho. A promessa que Deus fez para você é para o Cristo que vai ser gerado em você. E não para o filho do José, do Mateus, do Antônio, do Pedro. Não é para o filho dele, é para o filho de Cristo que vai ser gerado em você. Para a partir dali você gerar um filho. Então quando eu gerar meu José, eu vou dizer: mas é em mim que você chama a tua descendência. Começou aqui. Lá para trás é a nossa história, mas começou aqui o negócio. Mas para isso eu vou ter que pagar um preço alto. Para esse menino desfrutar dessa terra com responsabilidades de gerar. Davi passa metade da vida dele lutando, para depois passar metade desfrutando. Para Salomão passar uma vida inteira desfrutando de todos os prazeres que a carne podia dar a ele. E o problema de Salomão foi não ser responsável com os filhos. Foi não ser responsável por sustentar algo que Davi tinha gerado. E essa foi uma falha. Mas Salomão não tem que guerrear com nada. Salomão não é um homem de guerras, porque o pai dele guerreou e gerou aquilo para ele. O problema é que a maioria não está disposto a fazer isso. Eu quero desfrutar. Eu sofro desde pequeno. Eu tenho que aproveitar alguma coisa. Ainda vou ter que arrumar briga dentro de casa. Vai ter que arrumar muita briga ainda. E você vai descobrir aí o quanto você ama teu filho, ou o quanto você ama você. Porque esse é o coração de Deus. Morrer pelos filhos. Morrer pelos filhos não é fazer o que o filho quer. É se entregar para matar uma descendência maldita e começar algo novo para os meus filhos, para eles não passarem o que eu passei, para eles não terem as lutas que eu tive com todas as coisas, para os meus filhos não crescerem lutando contra a pornografia como eu cresci, para minha filha casar santa, virgem, e não entregar a terra para ter semente manchada, maculada. Porque pela misericórdia de Deus Ele não te mata e não me mata,
Mas um dia eu profanei a aliança dele quando eu me entreguei a uma mulher ou a um homem antes do casamento. Profanação de aliança. Mácula em aliança. E essa representa de Cristo. E mesmo assim ele não me matou. E é misericórdia. Eu falei, em nome de Jesus, o Senhor tem misericórdia de mim. Não tem noção da gravidade do que eu fiz. Mas a minha filha vai entender isso. Se eu pagar um preço para gerar um caráter novo. Mas isso tem que começar com você tendo noção do que você fez lá atrás. Entendendo o peso dos meus erros. Porque se eu não entendo o peso dos meus erros, eu não vou ter o mesmo zelo para conservar isso nos meus filhos. Eu nem acho que foi tão grave. Eu não entendo o peso das coisas. Simplesmente ele me tirou de lá. Bom, então bora agora ver como é que desfruta da coisa nova. Não, meu filho, você vai gerar algo novo. Você precisa entender as coisas que aconteceram. Remir, colocar todas elas diante do Senhor. Entendendo o peso de cada uma delas. Consertar esses caminhos. Entender o que me levou a essas práticas. Entender por que eu me envolvi com prostituição, com homossexualismo ou com o que quer que seja. E prostituição não é só vender o corpo, não. Entregar o corpo sem propósito por prazer é prostituição. A moeda é prazer. Por que que eu bebia? Por que que eu usava droga? Da onde vem o princípio por trás disso? Isso tem que ser remido, porque senão ele vai ser manifesto no corpo de Cristo em outras áreas. Enfermidades te acompanharão. Isso é remissão. Isso é morrer e nascer de novo. Não é aceitar Jesus e ir para a igreja. Outra coisa, pecados não confessados são portas para a iniquidade, para a enfermidade. Salmo 33, 1 e 3, Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E coberto aqui pelo sangue, não é escondido, encoberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Sabe o que Davi estava falando aqui? Davi passou um ano com o pecado escondido dentro dele. Durante um ano ele guardou um pecado. E ele fala assim: meus ossos doíam. Doença psicossomática. Coisas ocultas e escondidas que não vêm para fora. E aí é o que fala no começo do texto: bem-aventurado o homem que não encobre o seu pecado, que não tem pecado escondido, pecados que são trazidos para o lado de fora. Bem-aventurado o homem que não tem nada do que ser acusado. E aí ele diz: porque quando eu escondi, eu sentia dor nos ossos. Doenças que se manifestam em função de coisas escondidas e ocultas, que de vez em quando voltam na mente e fala: ah, Deus já me perdoou. Quantas vezes você ouviu isso de gente? Que peca, passa um tempo, a consciência já não acusa, e não vai mais acusar, já se tornou iniquidade dentro de você. Estou em paz, arrumei a justificativa dentro de mim. E aí quando você vai, não, mas Deus já me perdoou. É a pessoa que abandona o casamento, casa de novo. Ela passa um período ali no meio de acusação, de autoacusação: eu estou errado, depois eu já não estou mais tão errado assim, depois eu já estou bem, comecei a me atrair por outra pessoa, e Deus já me perdoou. Quem é você para me apontar o dedo? Eu estou bem, vou casar de novo. Tem até um maldito de um pastor que vai me abençoar e fazer meu casamento. Um endemoniado agindo contra o Espírito de Deus. E pronto. E pecado encoberto. E a partir dali uma enfermidade perseguindo essa casa. Emocional, espiritual, no corpo. Nos filhos. Gerados através de uma aliança que não é validada pelo Senhor. E um casamento só pode existir porque ele reflete a aliança de Cristo. Esse é o propósito de existir um casamento. Enquanto eu escondi meu pecado, meus ossos doíam. Enfermidades geram vitimização. Assim como a iniquidade ela é explicada racionalmente. Não, mas eu fiz por causa de tal coisa. Pô, tenta me entender. Faz parte de você. A enfermidade gera vitimização. Porque como ela é algo que debilita, e você já tomou ela para si como sendo parte de você, ela começa a te levar para um lugar de
Oh, coitado de mim. Oh, como eu sofro. Oh, tadinho, você conhece gente assim? Oh, tá me abatendo. Eu postei isso para alguns. Você pega a enfermidade como uma característica tua. Eu sou isso. E isso passa a fazer parte do teu ministério. É como se não fosse responsabilidade. E ainda que você ache que não é, mentalmente você não tem conhecimento que seja, mas ela começa a te transformar num coitado, como se você fosse vítima de algo em que você tinha que ser ator sobre aquilo. E aquilo começa a se tornar justificativa, inclusive pelo que você não consegue praticar no corpo de Cristo. E eu sou digno de pena. Você conhece gente que tem prazer em ter pena de si mesmo? Que você tenha pena? E pior, você conhece gente que não tenha vergonha de ser frágil? Isso eu conheço muitos. Para mim não é honra e não é orgulho dizer que eu estou incapacitado. Eu não sinto vergonha porque não depende de mim, mas não é algo que eu queira ficar. Se eu não falasse que meu braço ainda está doendo, ninguém aqui ia saber. E eu falei com um propósito, de que vocês soubessem. Mas porque já está melhorando. E isso aqui, está aqui. Vai melhorando, vai melhorar. Em nome de Jesus, vamos fazer o que tem para fazer. Agora é impressionante, gente. Isso é sério. A gente está em casa aqui para falar. Tem gente, e tem gente no nosso meio. E se eu não estou falando isso sozinho para você ali, não é para te expor não, tá? É porque tem outros que também precisam ouvir. Que uma vez por semana você vai estar numa roda e a pessoa vai estar assim, ai, cara, essa semana, falando, peraí. O problema já não é mais você ter a dor. É você não perceber que isso sai da tua boca com uma facilidade, como uma prática de vida, em que você tinha que falar, pera um pouquinho, Deus, que costa é essa? Não, eu não aceito essas costas. Eu vou lá onde é que é, e eu vou trabalhar, vou chegar em casa e vou falar, nossa, minhas costas hoje me pegou, amor. Mas não, a vitimização, ela te toma de um ponto que ela começa a fazer parte de você e você espera a compreensão dos outros com relação a essa fragilidade. E eu não estou falando aqui sobre alguém ter um problema. Você não luta contra. Eu já me machuquei em áreas trabalhando aqui na clínica. Eu lembro como meu cotovelo ficou inflamado durante 1 ano por cavar buraco aqui na frente. E eu não conseguia. Mas sabe quando é que eu lembrava que eu não conseguia? Quando eu pegava uma carriola e de repente vinha um correndo atrás de mim e falava, não, deixa, pastor, seu braço. Quantos aqui fizeram isso comigo aqui? Não, seu braço, deixa que eu pego. Nossa, é verdade, meu braço. Porque não passou a ser uma etiqueta no meu peito, meu braço. Vou chegar, nossa, essa semana é meu braço. E eu olho e falo, o que você está esperando de mim com isso? Que eu tenha pena de você? Não estou esperando isso. Eu estou só compartilhando. E como eu disse, você compartilhou quantas vezes essa semana você foi tentado por mulher na rua? Você compartilhou as outras coisas todas? Não. Você luta contra isso. E bate de frente com isso e fala, isso não faz parte de mim, tem alguma coisa errada. Porque uma coisa é eu ir no médico e o médico me falar, você tem uma vértebra torta. Pronto, eu tenho. E vou conviver com aquilo, mas também não vai ser uma etiqueta de, eu tenho um problema na vértebra. Não. Ela vai ficar escondida. Provérbios 24, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pouco será a tua força. Você vive se mostrando frouxo. E quer ser curado. O nome disso é enfermidade. Deixa eu repetir um texto que eu já li aqui. Mas para a gente ver outra coisa no texto. Respondendo-se um dentre a multidão, mestre, te trouxe meu filho que está possesso de um espírito imundo. E onde quer que o aponta, lança por terra, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, eles não puderam. Disse-lhes, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Traz aqui. Então trouxeram. Ao ver Jesus, logo o espírito convulsionou, ele caiu por terra e se retorceu. Perguntou Jesus ao pai dele, há quanto tempo acontece isso? Ele respondeu, desde a infância. Ou seja, culpa do pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo, como na água, para destruir. Mas se podes, faz alguma coisa. Compadece-te de nós, nos ajuda. Oh Jesus, o meu filho está aqui com dor. E essa dor que ele está sofrendo é geracional. Isso vem dos pais, é fruto de iniquidade em cima da vida desse menino. Faz alguma coisa. Jesus fala, se podes, tudo é possível ao que crê.
Jesus está dizendo aqui, eu me apresentei aqui, mas o que cura esse menino não é eu tocar nele, é você se apossar do que foi liberado sobre você e quebrar isso sobre a vida do teu filho. Está em você, e não adianta você se apresentar como um pobre coitado diante de mim. Tadinho de nós. Não vai acontecer nada. Você imagina isso? O pai com o menino endemoniado sofrendo há anos e anos, e traz o menino e começa a clamar, por favor, se o senhor faz alguma coisa, o senhor pode. Você fala, eu? É você. Você que tem que ter fé. Você que tem que viver o que você diz que acredita. As pessoas têm que ver em você o que você diz que acredita. Agora você diz, Jesus curou, Ele é fiel. E para muitos aqui, se eu der um microfone, vai pregar, porque Ele cura. Então por que você vive debaixo de enfermidade o tempo todo? Explica para mim. Porque o nosso corpo é frágil, fica doente. Não, doença é uma coisa. Transformar a enfermidade na sua companheira de vida é outra história isso. Doença é uma coisa que eu posso estar cego, mas eu vou estar bem, e pregando a palavra com alguém me levando pela mão. Eu posso estar coxo, mas eu vou estar bem, sentado numa cadeira de roda, indo para todos os lugares. Isso é doença. Isso não é enfermidade. E aí ele fala, então me ajuda com a pouca fé que eu tenho. E aí Jesus se compadece. E no pouco em que ele confessa que depende dele fazer, Jesus conduz ele e cura aquele menino. Mas isso é característica de enfermidade. Vitimização. E com a tua mente você talvez não consiga perceber. Fala, não estou querendo ser vítima. Tá. Analisa como foi quando você era criança. Tenta ir buscando. Se você não tinha sempre um lugar de colo, conforto. Filhinho, volta aqui. Isso é característica de mãe. Vai buscar isso, aí você vai começar a entender, é a enfermidade mesmo. Vinha lá de trás e ela vem agora, e agora ainda continua querendo o lugarzinho de colo. E por isso quando o pai bate, eu não reconheço muito Deus nisso, e viro as costas e sou o rebeldão. Você vê como tudo vem lá de trás. Maldições hereditárias se manifestando em enfermidades. Mas você reconhece isso e fala, é tudo verdade, não presta nada do que está lá de trás. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque senão nada vai mudar. E quando você olhar para a cara do seu filho, da sua filha, você diz, e olha o que te aguarda. Não, em nome de Jesus está quebrada essa palavra. Pode quebrar quantas palavras você quiser. Vai cair. Tudo que Deus disse acontece. O mundo espiritual não mente, gente. Você pode mentir, eu posso mentir. Você se acostuma a viver enfermo, da mesma forma que você se acostuma a manifestar pecado como iniquidade, sem nem perceber que é isso. Em Atos 3, eu vou terminar aqui, fala de um coxo que para no meio do caminho até o templo. Ele vem para a igreja, e na igreja ele vive da esmola, ele vive da espiga que cai no chão, porque Jesus disse para quem estava indo para o templo, cuide dos pobres, cuide dos doentes, cuide dos órfãos, das viúvas. Não era o mandamento de Jesus? Então todo mundo que ia para a igreja dava para o coxo que estava sentado ali moedinhas para ele, alimentava ele. Porque isso é um mandamento. O mesmo mandamento que não pegue a espiga que cai no chão, deixa lá para a viúva pegar. Esse homem se acostumou com isso. Então quando ele chega na igreja, o que ele está esperando receber são as mesmas moedas. E você veio para cá e o convite é, vamos entrar junto comigo lá dentro. Mas você é coxo, você não consegue andar ainda. E você estende a mão todo dia para me dar uma moeda. Me dá uma moeda. E sabe quando eu peço moeda? Quando eu estou com fome. Então normalmente você busca pelas moedas quando te falta alimento. Eu estou desempregado. Eu tenho uma doença na minha casa que está pegando meu filho. Eu tenho um problema na justiça. Eu busco moeda para comer. Mas se não, nem isso eu busco. Mas eu estou sentadinho ali no meio do caminho, enfermo, desde o ventre da mãe, a Bíblia fala. Foi gerado já desse jeito pela mãe. E ele vai pedir moeda para Pedro. E o que Pedro oferece para ele? É te tirar desse lugar. Mas Pedro não pega ele no colo, não põe a mão em cima dele. Deus fala para ele, levanta e anda.
A ordem é para que ele se mova nessa direção. E a Bíblia diz que quando ele firma os pés, eles dão a mão e ajudam ele a levantar. Assim como aquele homem, pai do menino, quando ele demonstra um pouquinho de fé e fala, me ajuda que a força que eu tenho é até aqui. Jesus pega e fala, vamos. E logo que aquele homem levanta, ele entra junto lá para dentro. Ele vai junto fazer o caminho completo. Até ali aquele homem assimilou como parte de quem ele era, o ser coxo. O culto dele era como coxo. Ele ia morrer praticando um culto, participando e desfrutando de um mandamento de Deus como coxo. Faz parte do caráter já. É quase como você ir para um lugar e falar, mas vamos ver se vai chover hoje ou não. É quase isso para convidar alguém para fazer alguma coisa, então, mas vamos ver se hoje ele está bem ou não, de saúde. Porque sabe como é que é? Vamos ver o humor dele, vamos ver se está deprimido hoje. Porque faz parte do caráter já. Ele condicionou a sua adoração à sua enfermidade. A minha adoração vai até aqui. E ir no templo significava ir adorar. Não era ir ouvir uma ministração, era ir prestar adoração. A adoração dele estava condicionada à sua enfermidade. A enfermidade dizia até onde ele pode adorar ou não. E a adoração é morte, a adoração é entrega. É você condicionar as coisas que Deus pediu para você fazer, aquilo que você sabe que tem que fazer, à tua enfermidade, na alma, no espírito e na carne. Eu só posso ir até aqui. E não me acusem não, olha, eu sou coxo. Minha mãe me gerou desse jeito. E ninguém acusava. Você não imagina ninguém passando ali apontando o dedo na cara do coxo. Mas você vê Pedro dizendo assim, eu não vou ficar alimentando isso aí não. Eu nem tenho. Ainda bem que não tinha. Ele fala, mas o que eu posso fazer é te levar para o mesmo lugar que eu vou. Mas para isso você tem que querer levantar daí. Quer levantar? Levanta. E o homem levanta. Eu não sei se até aquele dia alguém tinha falado para aquele homem, levanta. Eu não sei se aquele homem já não era curado. Mas estava tão acostumado a ser carregado que não conhecia sequer a força que já tinha na perna. Você perde o foco do que você realmente precisa. Você muda o foco das coisas. Em João 5, a Bíblia fala que Jesus está indo para o templo adorar. E ele passa pelo tanque. E lá no tanque de Betesda o povo ia. E aí tinha a história, que uns dizem que é lenda, outros dizem que é verdade, que o anjo mexia a água, jogava um lá dentro e ele era curado. E aí Jesus chega e encontra aquele homem, ele era coxo, e Jesus fala assim, você quer ser curado? E aquele homem diz assim, é que quando ele mexe a água, não tem ninguém para me jogar lá dentro. Ele passou tanto tempo naquilo, que ele nem sabe do que ele precisa mais. A pergunta de Jesus não tinha nada a ver com o tanque. Ele estava condicionando a cura ao tanque. Porque disseram para ele, se você ficar lá na beirada e alguém te jogar lá dentro, você é curado. Então na cabeça dele, cura não tinha a ver com cura, tinha a ver com tanque. O próprio Jesus estava falando, você quer ser curado? É como se ele respondesse, eu quero ser jogado no tanque. Você quer parar de ser assim? Você quer parar com isso? E aí você explica o porquê da doença, o porquê da limitação, o porquê do cansaço, o porquê de qualquer coisa. Fala, não. Esquece as explicações que te deram até hoje. Você quer. Porque outra coisa é que eu nem sei, às vezes, se você quer. Porque o lugar da vitimização é bom. É confortável para a carne. Você reparou como é gostoso quando você está doente? Mal, e pessoas te confortam. Você está numa cama de hospital, você está em casa e você recebe conforto. Isso é bom, não é, para a alma? Isso te acalma, isso traz algo. O problema é que na enfermidade você busca isso o tempo todo e toda hora. Esse mesmo conforto, esse mesmo abraço. Fica aí mesmo, é verdade. Não vou orar hoje, eu estou meio indisposto. Isso, descansa, irmão, descansa mesmo, é bom. Você é doido para ouvir isso. E você sabe que eu nunca vou te falar isso. Porque é isso que a vitimização gera. Vamos lá. Eu falo o quê?
Eu saí de casa num frio desgraçado, você acha que meu carro e meu corpo é super quente? Eu me mato há anos em oração, em ir para a igreja, em abrir mão de um monte de coisa para ir. E aí você vem com essa cara de coitado, me dizer que, E eu não estou dizendo aqui que você está doente, tem filhos. Eu não estou dizendo disso, entenda. Eu estou falando de autocomiseração. Fala, vai para lá, rapaz. Eu não faço isso nem com as minhas filhas. São 2 crianças. Até de deixar na casa da minha sogra, eu não gosto. Não, Bel, não adianta querer ensinar elas a ir para a vigília e entender esse sacrifício com 15 anos. Elas têm que aprender agora. Porque aí com 15 vai estar já no caráter delas. Agora com 15 eu querer obrigar a Clara a começar a entender que vai para uma vigília. E mesmo que ela for dormir, não dá. Tem que ser agora. Agora isso só é possível quando não existem enfermidades almáticas em mim, que necessitam ser curadas e saradas. Sabe criança que quer chamar atenção? Que faz de tudo para atrair atenção para ele? Carência que não foi sarada. E carência que não foi sarada vem da onde? Dos pais. Enfermidades. E que você às vezes carrega sobre você. Se não, querido, o seu discurso é vazio. Você vai ficar dizendo para os outros que é crente, que Deus libertou, que Ele te remiu, e é tudo mentira. Pela misericórdia, doenças não manifestam às vezes, mas a enfermidade está lá dentro de você ainda. Porque você não confronta. E o princípio de todas elas, obediência. Toda remissão começa com rendição e obediência. A maldição entrou no mundo por um ato de desobediência. Mas eu não sei o que fazer. Obedeça. Só isso. Se ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, não enviarei sobre vocês as enfermidades que eu mandei sobre o Egito. Mas a iniquidade está manifestando. E a hora que gera um pecado, você vai apontar e falar, aí tem um pecado, isso aí é... Não é não. Então tá bom, então não é. Então fica. E a consequência da iniquidade é a enfermidade. A terra que vocês habitarão não terão enfermidades. Por quê? Porque eu vou remir e vou perdoar toda iniquidade. A enfermidade é fruto de impiedade. E impiedade é fruto de desobediência continuada. Eu falei isso aqui sexta-feira enquanto eu estava conversando. Tem um monte de gente enferma na igreja. Aqui no nosso meio tem um monte de gente enferma. Não é doente, é enferma. Se manifesta na alma. Se manifesta no corpo. Rendição. Ruth carregava uma enfermidade sobre a vida dela. Uma maldição sobre a vida dela. Que a mãe dela plantou lá atrás. Uma mulher maldita, com uma descendência totalmente amaldiçoada, é remida por um ato. Eu vou me dobrar a alguém de uma natureza diferente da minha. E ela se dobra a Boaz, mas quando ela se dobra a Boaz, ela não sabia que estava se dobrando a Judá. E por isso ela pode gerar Jesus. Ela se dobra a alguém que foi constituído na lei como rei. Ela se submete a alguém que na carne foi estabelecido. Mas o fruto que ela gera é a manifestação do Cristo lá na frente. O Cristo só é manifesto na tua vida quando você se dobra ao mandamento da terra que Deus estabelece para você. Não é vir para a igreja e vamos fazer o culto, e o reino, e qualquer coisa que você queira falar, e aí uma hora Jesus vem. Não, ele vai vir no tempo dele. O Cristo não se antecipa nem se atrasa. Eu posso postergar a manifestação dele na minha vida por não submeter ao marido que ele me deu, às leis que ele colocou na terra. Ela se submete a Judá e gera o Cristo. Quando gera o Cristo? Quando chega o tempo de Cristo. Fica de pé, vamos orar. Você não quebra a maldição fazendo campanha.
Você quebra a maldição se rendendo, obedecendo. A maldição foi quebrada, toda a maldição do mundo. O próprio Satanás, o inferno inteiro foi vencido por um homem que se entregou à obediência do propósito do Pai, Jesus. Jesus não fez uma guerra de anjos contra o inferno e saiu mortos e feridos, Jesus saiu vencedor. Não fez um super culto de expulsar demônios, não foi isso. Ele foi se entregando, até que no final ele fala assim: não é o que eu queria fazer, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Vamos lá. E aí, num ato de entrega e de adoração, que foi a morte dele na cruz, pronto, toda a maldição foi carregada e foi quebrada, e por isso todo joelho se dobra, e tudo que você pode falar a respeito de libertação, porque um ato de obediência foi continuado até o fim, porque a obediência dele submeteu até autoridades corruptas na terra. Isso gera a libertação. Na tua casa, na tua vida, quando é que isso vai acontecer? Com oração de cura? Não. Com oração de quebra de maldições? Não. Demônios se manifestam quando percebem a presença do Espírito. E eles podem se manifestar. E podem sair. E quando Jesus expulsava enfermidades, aquilo era manifestar a profecia de que a chegada do Cristo tinha poder para expulsar enfermidades. Mas se aquele homem que agora recebeu o Cristo e mandou a enfermidade volta a praticar as mesmas coisas, o que acontece? 7 vezes pior, os demônios voltam. Porque isso tem a ver com uma prática continuada e não com um toque de Cristo. Tem a ver com uma nova casa habitada por um novo Senhor e não habitada pelo Senhor lá dos meus pais, que regem até hoje pela minha vida. Davi governava Israel, governava Judá, até os últimos dias, através dos filhos. Então quando Deus olhava, ele falava assim: e andou no caminho do seu pai Davi. Ou seja, é o mesmo Espírito que governou Davi que está vindo sobre a tua vida. Porque você escolheu andar nos caminhos de Davi, e não porque eu soprei e pronto, o Espírito está aí dentro. É uma escolha. Esse outro não andou segundo o caminho do seu pai Davi. É uma escolha, caminhar debaixo de uma descendência que o Senhor colocou sobre mim. Nós vamos orar hoje de manhã e interceder para que o Senhor traga luz sobre você. Interceder para, se houver pecados encobertos, que o Senhor traga entendimento, traga clareza aos seus olhos para que você compreenda, para que você possa arrumar, para que toda iniquidade que possa existir na tua vida seja trazida para fora e você consiga enxergar, para que você decida andar debaixo de uma outra descendência, quebrar com toda a enfermidade e toda a maldição. Ah, mas eu estou andando com Deus e eu sou maldito. Se você for lá entender o que é a palavra maldição, que a gente acabou de falar aqui, você vai poder dizer: sou. Eu estou no deserto sendo guiado por Moisés, andando debaixo de todos os milagres, comendo do que ele põe na mão, e ainda assim eu vou morrer sem gerar descendência, sem cumprir o propósito. Então a bênção não se manifesta em mim. Vamos orar, querido. Coloca essas cadeiras para trás. Vamos se reunir junto aqui.